Estou muito feliz em poder compartilhar a mensagem do Senhor, a palavra do Senhor com vocês. Peço que vocês possam abrir sua Bíblia já no livro de Tiago, carta de Tiago, capítulo 2. A gente vai olhar do versículo 14 ao versículo 26. Nós vamos estar vendo em relação às obras de um verdadeiro servo de Cristo Jesus, e que tem como título, no capítulo 2, no versículo 14, tem como título: A fé sem obra é morta. A versão que eu estou lendo é a NVI, a nova versão, a versão que eu estou lendo é a NAA. Todos acharam, amém? Vamos ler todos juntos. Versículo 14 diz: Meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhe disser: Vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o necessário para o corpo, qual o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: Você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me essa sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Seu tolo, você quer ter certeza de que a fé sem as obras é inútil? Por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você percebe que a fé operava juntamente com as suas obras e que foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Assim vocês percebem que uma pessoa é justificada pelas obras e não somente pela fé. De igual modo, será que não foi também pelas obras que a prostituta Raabe foi justificada, quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim a fé sem obras é morta. Nós temos aqui a carta de Tiago, e quando a gente vai ler capítulo 2 de Tiago, principalmente do versículo 14 ao versículo 26, esse trecho aqui, uma vez que a gente acaba lendo carta de Paulo também aos Romanos, em Efésios, acaba trazendo um pouco de confusão à nossa compreensão, né? A nossa mente, assim, porque parece que Tiago ele vai falar sobre, no versículo 24, que somos justificados não somente por fé, mas por obras também. E Paulo, na sua carta aos Romanos, e também em Efésios, ele vai dizer que somos justificados por meio da fé, e somos justificados por meio da graça de Deus, mediante Cristo Jesus. Mas Paulo e Tiago, eles não estão entrando em nenhuma contradição aqui, Tiago não está falando ao contrário do que Paulo está falando. A gente vai compreender isso um pouco mais na frente. É importante a gente fazer uma leitura da carta de Tiago, nesse trecho aqui, também pensando na carta de Paulo aos Romanos, e também na carta de Paulo aos Efésios, propriamente capítulo 2 também. No versículo 14, quando Tiago ele faz duas perguntas, no versículo 14, que é: Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que essa fé pode salvá-lo? Tiago está falando de uma fé que ela é considerada falsa, uma fé que é desconhecida à fé de um discípulo de Jesus, a fé de um cristão. Quando eu estava na casa de Eliezer e Sara, algumas semanas passadas aí, embaixo, no terreno deles, eu vi assim uma árvore de uva. Eu nunca tinha visto uma árvore de uva na minha frente antes, assim, né? Eu tentei plantar uma vez, mas não deu certo. Foi a primeira vez que eu vi, e realmente é muito bonita. Ela estava bastante cheia de frutos. E quando eu olhei, me fez lembrar o texto que Jesus diz no Mateus, em João, no capítulo 5, em João capítulo 15,
no versículo 1 ao 2 ao 5, onde ele vai falar que seus discípulos ele é semelhante a uma videira, e que somos como o galhos de uma videira, né? E ela deve produzir fruto, e ela deve ser frutífera. E o primeiro ponto que eu quero trabalhar aqui é que a vida de um cristão ela é de obediência, o fruto do Espírito, o testemunho de vida que glorifica a Deus, A fé, sem essas evidências, ela não salva. Tiago aqui ele está olhando para aquelas pessoas que se dizem ser cristãs, se dizem ser seguidores de Jesus, mas não demonstram em sua vida os frutos de alguém que realmente segue a Cristo. Não demonstra por meio de sua vida, seu testemunho diário, alguém que foi salvo por Cristo. Por isso que ele diz, se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, será que essa fé pode salvá-lo? E aí, no versículo 17, versículo 21, 26, que Tiago diz, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Se a pessoa que se diz ter fé, mas não tiver as evidências do fruto, não tiver evidência no seu testemunho de vida, de que ela realmente tem fé, essa fé, então, ela é morta, ela é falsa, ela não é verdadeira. No João, como eu falei, da ideia da videira, Jesus vai dizer no capítulo 15 de João, versículo 1, versículo 2 e versículo 5, que diz, eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que der fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Jesus, ele é essa videira, e todo aquele que é seguidor de Cristo, todo aquele que um dia teve um encontro com Cristo, ele tem que ser como um galho que frutifica, que produz o seu fruto, as evidências do Espírito Santo. Quando a gente olha lá no carta de Paulo aos Gálatas, do capítulo 5, Paulo ele vai destacar alguns exemplos de frutos do Espírito Santo, né? Por exemplo, longanimidade, benignidade, o amor. Ele destaca ali alguns exemplos do fruto do Espírito Santo. E nós, semelhantemente, como seguidores de Jesus, discípulos de Cristo, devemos demonstrar esses frutos por meio da nossa vida, por meio do nosso testemunho. Tiago, aqui no versículo 14, do versículo 14 ao versículo 17, Tiago ele não trata somente os atos de caridade pelo próximo ou assistência social. É claro que ele está falando sobre o cuidado e o zelo, né, de podemos demonstrar o cuidado de amor ao próximo. Mas o Tiago ele não está tratando sobre somente isso, quer dizer, de atos de caridade ou de assistência social ao próximo. Mas o que Tiago quer enfatizar e deixar bem claro aqui é que a nossa fé, essa fé que a gente que se diz ter sobre ter fé e não ter obras, é que ele está falando aqui, devemos ter um testemunho de fé que apontam Cristo em nossa vida. Quando vamos lá em Mateus, no Mateus capítulo 5, onde Jesus está ensinando ali no monte aos seus discípulos, versículo 13, 14, 15, ele vai dizer sobre os seus discípulos devem ser sal e devem ser a luz do mundo. E no versículo 16, Jesus vai falar aqui, assim brilhe também a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifique o Pai de vocês que está no céu. A forma como nós falamos, como agimos, ou até mesmo pensamos, devem apontar Cristo na nossa vida. Deve apontar, deve testemunhar Jesus Cristo por meio da nossa vida pessoal. E aqui a ilustração que Tiago passa no versículo 15 ao 16 é sobre um irmão ou uma irmã que está passando por necessidade, passando por
por aflições. E aí, Tiago ele vai dizer que se uma pessoa passa por essa necessidade e eu somente dou palavras de conforto, né, do tipo, Deus te abençoe, vá em paz, que Deus te ajude, eu tendo como ajudar essa pessoa, mas não faço, fecho a mão para isso, não tem proveito para a vida dessa pessoa. Ela precisa de ajuda. Sim, Deus pode abençoar, mas talvez Deus ele esteja nos dando a oportunidade de ajudar o próximo, a oportunidade de abençoar. No momento que eu posso, talvez, dar um bem material a uma pessoa que está passando por necessidade, eu estou demonstrando por meio da minha vida que Deus me abençoou de tal forma que eu também posso abençoar outra pessoa. E aí Tiago ele conclui no versículo 17, assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Versículo 17 ao 26, as obras e a fé não são distintas umas das outras, mas elas andam juntas, ligadas, da mesma forma como a alma é ligada ao corpo. Se a gente olhar no versículo 17 e versículo 26, vemos isso, que a fé ela não é separada das obras, e aí nem as obras é separada da fé, mas elas são ligadas uma com a outra. Assim como o corpo é ligado ao espírito, e o espírito é ligado ao corpo, devemos demonstrar esse fruto, devemos demonstrar a nossa fé por meio de nossas ações, por meio dessas obras que Tiago está falando aqui. Versículo 21, o 23 e o 25, Tiago ele vai trabalhar sobre a justificação, que somos justificados pela fé em Jesus Cristo, por meio de sua morte e ressurreição. Versículo 21, o que Tiago vai dizer é o seguinte: por acaso não foi pelas obras que Abraão, nosso pai, foi justificado quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? E o versículo 23, e se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E o versículo 25, de igual modo, será que não foi também pelas obras que Raabe, a prostituta, foi justificada quando acolheu os emissários e o fez partir por outro caminho? Aqui Tiago ele não está entrando em contradição com Paulo, com o que Paulo diz nas suas cartas aos Romanos, mas ele vai contra aqueles que tiveram uma compreensão errada do ensino de Paulo. Alguns talvez não tiveram uma compreensão tão clara com o que Paulo quis dizer, com o que Paulo tentou trabalhar. Ele dá exemplo de Abraão, né? Abraão ele creu na promessa de Deus, de que Deus daria a ele uma terra, daria a ele uma descendência, e então Abraão ele creu. E isso foi atribuído a Abraão justiça. Então, Tiago ele não está contradizendo esse ensinamento de Paulo, mas aqueles que não pegaram a ideia de Paulo, aqueles que entenderam errado e estão falando que para ser salvo basta só ter fé. Mas aí quando Tiago olha para essas pessoas que dizem isso, ele não vê as evidências de alguém que realmente foi salvo, não vê evidências de alguém que realmente segue Cristo, não vê o fruto. Por isso ele diz que não basta ter somente fé, mas tem que demonstrar o fruto dessa fé, tem que demonstrar as obras. Se essa fé não tiver obras, então essa fé ela é morta. Semana passada, domingo passado, nos vimos, né, que na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 4, que a justificação ela é sem ritos religiosos. E também que a justificação ela é pela fé. Abraão ele creu na promessa e por isso ele foi considerado justo. A ideia é que Paulo, quando ele está falando que Abraão ele creu, é porque muitas pessoas eles estavam se baseando a sua fé na lei, e a lei ela não justifica ninguém, mas ela mostra que somos incapazes de obedecer, né? Por isso que Cristo veio, e somente Cristo é capaz de cumprir toda a lei. E nós somos salvos não por meio da lei, mas somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Abraão, ele creu na promessa.
Aqueles que ensinam que para serem salvos basta ter fé, Tiago ensina que tem que ter obras, evidências, fruto do Espírito de uma fé genuína. Quando vamos em Efésios capítulo 2, versículo 4 ao 5, a gente compreende que nós somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da fé de que Cristo morreu, Cristo ressuscitou e que nossos pecados são perdoados em Jesus. Não somos salvos por meio da fé, não somos salvos por meio de ação nenhuma, nós somos salvos somente por meio da fé em Jesus Cristo. A primeira aplicação que eu quero destacar aqui é que, uma vez que nós somos salvos por Cristo Jesus, por meio da fé, devemos viver uma vida de obediência a Ele, testemunhando Cristo na nossa vida, como uma árvore que produz frutos, como falei logo no início. E segundo ponto que eu quero destacar, é que somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, por meio de sua morte e ressurreição. Quando a gente vai lá em quando vamos em Efésios, na carta de Paulo aos Efésios, Paulo vai dizer que a gente estava morto nos nossos delitos e pecados, mortos nas nossas transgressões. Mas Deus, por meio da sua misericórdia, por meio da sua graça, é que nós somos salvos pela fé em Jesus Cristo. Nada que possamos fazer irá nos salvar. No sentido de que não tem nenhum rito, não tem um tipo de obra ou alguma forma de nos levar à salvação, se não for por meio da fé em Jesus Cristo, por meio que cremos que Jesus morreu pelos nossos pecados. Nós somos salvos somente pela fé em Jesus Cristo e não por obra nenhuma. Amém? Que possamos guardar no coração, então, e exercer em nossa vida a prática de testemunhar Jesus Cristo e demonstrar frutos, uma evidência de um verdadeiro cristão, um verdadeiro seguidor de Jesus. E não viver uma vida apenas de fala, mas demonstrando que realmente somos seguidores de Cristo Jesus, por meio de nossa vida. Amém? Então, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Te agradeço porque somente pela Sua graça, somente pela Sua misericórdia, e é que nós somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo. Te agradeço, Pai, porque realmente não há nada que possamos fazer para que possamos ser salvos, somente a fé em Jesus Cristo. Obrigado porque, pelo seu amor, pela sua graça, e por ter enviado Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Ajude-nos, Senhor, a sermos um galho do Senhor, como uma árvore que é viva e que demonstra o seu fruto, uma árvore que é frutífera. Ajude-nos, Pai, a demonstrarmos essa evidência de sermos seus seguidores por meio de nosso testemunho de vida. Testemunho que possam glorificar a Ti, que possam fazer com que pessoas vejam Cristo na nossa vida. Eu te peço em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.